Por ser lá um prazer conhecê-la pessoalmente. Sou o Douglas Kelly, da Oizinho. Somos do Olho Casal e viemos aqui para a pré-estreia do Abre Alas. Que por acaso, adivinha quem é responsável pelo Abre Alas aqui? Isso mesmo. Posso começar com a pergunta? Por favor, obrigada. A obra. Nós assistimos a obra com screener. Nós viemos aqui apresentar novamente o filme porque é um filme muito bom. Nós gostamos bastante do documentário. E assim, qual foi o principal foco? O que te levou a considerar a realização do filme? O que te inspirou? Então, assim, nossa, esse filme, essa história tem que ser contada. Foram muitas coisas, não tem uma coisa específica, sabe? Assim, acho que eu tenho um lastro aí de uns 10 anos que essa obra ficou flutuando até eu entender que ela chamava filme, sabe? Uhum. Acho que aconteceram duas coisas mais ou menos concomitantes. Eu tenho um filho de 10 anos e quando ele nasceu, eu vivi essa coisa que eu acho que é meio tradicional, né? De uma certa rede de apoio, ficar ali com você. E eu comecei, naquela imersão na maternidade, eu comecei a observar, a notar que tinha uma coisa na reação, assim, da minha mãe, da minha sogra, das minhas tias, que começou a me despertar atenção. Porque sempre que elas me observavam e a gente conversava, tinha um elemento meio de culpa na maneira como elas olhavam a minha maternidade, falavam da delas e parecia que tinha um peso, toda hora elas justificavam alguma coisa. Isso começou a me chamar a atenção. Eu dava aula no curso de cinema, lá em Belo Horizonte, e eu tinha muitos alunos, e a maioria ali mais ou menos entre 18 e 25 anos. Então era uma faixa etária muito diferente da que eu estava convivendo dentro de casa. E lá eu comecei a perceber, assim, que principalmente as meninas que estavam envolvidas, assim, nas teorias feministas, elas estavam muito, como que eu diria, assim, muito nervosas, muito irritadas, essa coisa de quando a gente descobre a injustiça, né? E me parecia que tinha um certo abismo entre essas duas gerações. Paralelo a isso, já mais próximo à época que eu escrevi o projeto, teve essa cisão do Brasil, né, com a eleição do Bolsonaro. Polarização. E ali, assim, né, ele começou em 2019, eu fui aprovada em dezembro de 2019. Quando eu estava escrevendo o projeto, eu comecei a pesquisar um monte de coisa e eu caí numa pesquisa que tinha sido feita na época entre o primeiro e o segundo turno, que atestava que mais ou menos uns 50%, 60% de intenções de voto nele para o segundo turno era de mulheres acima de 60 anos. E aí eu acho que eu fui juntando essas peças e comecei a ficar muito intrigada, assim, onde será? Porque o filme chamava Mulher Feminista. Ele tinha uma coisa mais política na sua origem da escrita. E eu ficava me perguntando, será que de fato dá para abarcar todas as mulheres no mesmo lugar, na mesma perspectiva? E aí eu comecei a pensar o que será que tem nessas angústias que eu notava nas mulheres mais velhas do que eu. E você comentou do nascimento do seu filho, 10 anos para a produção do documentário e 10 anos seu filho tem. Influenciou muita coisa durante... Você começou com uma ideia inicial e aos poucos foi modificando, pelo que eu entendi. Alguma coisa teve a ver relacionada com o seu filho ou não? Somente mesmo a situação Não, até que não. Na realidade, ele tem 10, né? E o processo do filme foi de 6 anos. Eu fui aprovada, escrevi mais ou menos em agosto de 2019 e fui aprovada em dezembro de 2019. Eu não sei, assim, eu não diria que tem ele diretamente, mas eu acho que a experiência de ser mãe me colocou muito frontalmente em relação com as outras mães do meu entorno, entende? E por outro lado, eu convivia, eu dava aula para as filhas, né, assim, de filhas e netas, né, mas porque as minhas alunas eram bem mais novas que eu. E isso começou a me intrigar muito, porque me parecia que nelas tinha que eu acho que é uma coisa que aparece um pouco no filme, me parecia que existia uma espécie de resignação, talvez, nelas, sabe? Uma dificuldade de acessar esse lugar que as jovens acessavam tão fácil, porque elas já tinham feito muitas denúncias, entende? Assim, então, talvez esse descortinado feminismo poderia ser muito pesado para aquelas mulheres que eu estava querendo conversar. É outro tipo de realidade, então as pessoas às vezes elas são um pouco resistentes a mudança.
Então, assim, porque quando a gente assistiu, uma coisa que a gente viu é que tinha a maioria delas transportava assim, a ideia de que, nossa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não tá certa nisso. Por que que a gente continua levando isso pra frente? Mas assim, eu acredito que é o que você falou, é o período da idade deles mesmo. Alguns vão aceitar melhor a mudança, outros não vão aceitar nunca a mudança, e alguns outros vão se acomodar com isso. Mas em relação também ao público, já que a gente falou tanto sobre idades, qual é o público que você quer atingir? Mais mulheres, mais homens, um público misto? Porque assim, eu não digo que o documentário foi feito só para mulheres, não digo que o documentário foi feito só para meninas de 20 anos, de 40, eu acho que todo mundo pode assistir e pode tirar muita coisa produtiva sobre isso. Qual foi a sua intenção? Qual é o público que você quer atingir? Aí eu fico super feliz de te ouvir É falando isso, verdade, é porque eu verdade. ia te dizer que a minha intenção é meio utópica mesmo, sabe? Eu tive até dificuldade de imaginar uma classificação indicativa, até porque é delicado, né? Não tem nenhuma imagem propriamente Não. complexa, mas no discurso tem coisas Às pesadas, vezes diálogos né? ferem mais do que imagens. Mas eu tenho muita vontade, assim, de dialogar com homens, com jovens, com pessoas da idade delas, assim. A ideia dos espelhos tem um pouco a ver com isso, sabe? A ideia de que haveria uma dimensão reflexiva ali e que rebateria em todos nós, sabe? Por enquanto eu tenho achado que isso tem acontecido. Acredito que sim. Nós depois vamos pegar algum depoimento das pessoas que forem assistir o documentário, mas eu acredito que vai ser tudo nesse sentido, sim. Todos eles, de uma forma ou de outra, vão acabar sendo abarcados por esse documentário e vão sair um pouquinho mais pensativos sobre por que o mundo é o mundo do jeito que é e o que a gente pode fazer um pouquinho para mudar. Tomara. Mas olha, agradeço. Eu que Muito agradeço. obrigado. Foi um E até prazer. a próxima.